Textinho agora, ó, da semana. Veganismo, uma força que já não pode ser ignorada. Vamos ler aqui. Na tua tela, agorinha. Aí, prontinho. O texto é: Veganismo, uma força que já não pode ser ignorada. Por Paulo Vitor Oliveira. Esse aqui é um texto da Lavra Palavra, do dia 17 de fevereiro de 2022. Então, olha, o texto já começa com um, entre aspas, aqui, né? Também faz parte do veganismo a luta pela soberania alimentar. Em um país que vem sofrendo com insegurança alimentar, onde mais de 80 milhões de brasileiros não sabem se terão o que comer no dia seguinte, parece ser de mau gosto que lutemos para que a população coma alimentos exclusivamente de origem vegetal. E de fato o é. Por isso, deve-se garantir as condições concretas para que todos tenham de fato comida no prato, para depois avançarmos sobre o que comer. Estava viajando a trabalho, por isso estava sumida. Tô tão cansada, camarada, dessas viagens e ter que socializar com as pessoas numa relação tão superficial como são as relações de trabalho. Aliás, uma das coisas pau no cu que tem que aturar são as piadinhas sobre a minha alimentação vegetariana. Vixe, camarada. Camarada, isso tem muitas camadas, isso que você acabou de falar. Você tá numa função que você não pode responder, né? Você tá numa função onde você tem que ser aquela pessoa que vai rir da piadinha idiota sobre a nossa alimentação. Muito foda, muito foda. E isso aí me faz lembrar daquela situação que a gente vive quando, por exemplo, vai comprar um salgado numa lanchonete e se a gente vê, por exemplo, não, e se a gente fala assim, olha, eu quero um salgado sem carne, pergunta se tem algo sem leite, sem ovo, aí a resposta do atendente é diferente. Aí ele pergunta, sim, mas às vezes ele pergunta, você tem algum problema, restrição, o que que é? Aí eu falo, não, eu sou vegano. Aí ele, às vezes escapa um olhar de desdém pra gente, quando o atendente pergunta e a gente fala que é vegano. Aí ele, ah, tá, então não tem nada não. E quando a gente fala que a gente. Quando a pessoa fala, por exemplo, que em vez dela ser vegana, ela fala, não, eu tenho intolerância à lactose ou intolerância a ovo, alguma coisa assim. Aí o atendente se mostra preocupado, sabe? Exatamente. Diplomática, sendo simpática, etc. Sou project manager, mas é uma empresa de serviços, então envolve de certa forma vendas. Pior que o lugar que eu tava, quase não tinha opção. Bem isso aí. Tinha gente que nem sabia o que era vegetariano. Pois é, conheço esse olhar de desdém. Que coisa, né? É triste, sabe? De olhar que você tá fazendo algo. Eu tô. O meu veganismo, ele vem para ajudar pessoas também, porque ele impacta positivamente no meio ambiente, sabe? Que é uma das coisas que mais está em voga hoje, né? Então, meio que o meu veganismo, ele vem para ajudar outras pessoas também, né? E é um sacrifício que eu tô fazendo, porque eu gostava de comer carne, gostava de comer coisas de origem animal. Não é algo que eu faço por capricho, sabe? Aí ver as pessoas olhando com desdém por um sacrifício que eu faço não só por mim, mas pelos animais e também por ele mesmo, por essa pessoa que tá me olhando com desdém, me faz doer muito mais, sabe? Doer muito mais. Você tem algum problema? Tu que é em ordem alfabética ou cronológica? É bem isso mesmo, né? Eu preferiria não. Cara, é foda isso. Muito foda. Mas aqui vamos. Admiro muito você ser vegano, camarada. Muita força. Que isso? Não é digno de admiração isso, não, viu? É foda. Mas vamos lá, vamos começar o texto. O dia 1º de novembro é marcado como o Dia Mundial Vegano, data em que foi fundada a Vegan Society em 1944, no Reino Unido. Vou subir mais. Organização que cunhou o termo vegan a partir da palavra vegetariano, justamente para se diferenciar destes. Desde então, o veganismo se espalhou pelo mundo e vem crescendo vertiginosamente nos últimos anos, tendo como adeptos desde comunistas revolucionários como a professora, pesquisadora e militante Angela Davis. Mano, se tem uma coisa em que eu posso me escorar e falar que, olha, eu tô realmente fazendo a coisa certa, é ter do meu lado
é ter pessoas como a Angela Davis. Não, para mim, não existe um intelectual no planeta Terra atualmente que se compare a Angela Davis e suas lutas. Uma remanescente da, dos Panteras Negras, maoísta, uma das maiores forças contra o racismo, que hoje é vegana também. Se isso não é prova maior para mim de que eu tô do lado certo, acho que eu não consigo justificar de maneira melhor, sabe? Ter do meu lado essa maravilhosa pessoa que é a Angela Davis. Continuando aqui. Pesquisadora e militante Angela Davis, até liberais como o educador e escritor belga Tobias Lennart, que procuram uma alternativa de oposição à contradição entre capitalismo e a tragédia ecológica causada por este, perpassando pelo bem-estar animal. Dito isto, o que é precisamente o veganismo e o que defende? Primeiramente, podemos dizer o que não é veganismo. Veganismo não é dieta, ou melhor, não é somente isso. De acordo com a Vegan Society já citada, o veganismo é, abre aspas, a busca pelo fim do uso de animais pelo homem para comida, mercadoria, caça, vivissecção e todos os outros que envolvem a exploração da vida animal pelo homem. Fecha aspas. Tradução própria do criador do texto. O veganismo também não é uma identidade, algo que meramente caracteriza alguém por seus hábitos, mas pressupõe uma posição política filosófica e, portanto, de mudança da ordem vigente. Por óbvio que como se dará essa mudança é muito variada e está em constante disputa. Há, como em outras lutas anti-opressão, a cooptação pela classe hegemônica, a burguesia, que atuará pelo dito veganismo estratégico, que crê que com o crescimento do consumo de mercadorias veganas, a oferta dessas também aumentaria. E aos poucos as empresas seriam convencidas por meio do lucro a adotarem práticas que não explorem os animais. Mesmo que muito estranhamente essa empresa possa ser a JBS, um dos maiores abatedouros do mundo. Há também uma parcela do veganismo muito associada com a ação direta, sendo alguns inclusive classificados como grupos terroristas, denominados ecoterroristas ou extremistas dos direitos animais. É o caso da Animal Liberation Front, Front da Libertação Animal, e a Earth Liberation Front, Front de Libertação da Terra, além do People of Ethical Treatment of Animals, Povo pelo Tratamento Ético dos Animais, PETA, né? Organizações que apoiam e ou realizam incêndios em abatedouros, destroem a propriedade de madeireiros que exploram regiões de biomas protegidos e resgatam animais que estavam sendo usados para testes de produtos em situações degradantes, sendo considerados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como a preocupação número 1 sobre o terrorismo doméstico, acima de grupos como supremacistas brancos, acima de grupos como supremacistas brancos, milícias e grupos anti-aborto. Quando eu falo que vegano sofre preconceito, é isso, gente. Nos Estados Unidos, aí ler esse preconceito não é racismo, viu, gente? Não é estrutural, não é estruturante, não tem ninguém morrendo por ser vegano. Entenda preconceito como atos de preconceito. Não vão entender, não vão traduzir de forma errada, por favor. Nos Estados Unidos já tratam veganos, ativistas, né? Obviamente são a parte mais extrema da ponta do veganismo, de pessoas que fazem um ativismo destruindo lugares e salvando animais, né? Mas eles os têm como acima de supremacistas brancos, milícias e grupos anti-aborto. Outro que não deveria estar aqui também é anti-aborto, né? Puta que pariu, né? Olha só os inimigos dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Mesmo que os primeiros nunca tenham assassinado alguém, ao contrário dos últimos citados,
No Brasil, há um caso emblemático que demonstra ganhos concretos a partir da ação direta. No ano de 2013, um grupo protestava em frente ao Instituto Royal na cidade de São Roque, no estado de São Paulo, instituição que mantinha cães da raça Beagle, coelhos e outros animais para testes dermatológicos para produtos cosméticos. Após tensionamentos, o grupo invadiu o laboratório e libertou, ou segundo a imprensa à época, furtou os animais. Com esse ocorrido, o Estado de São Paulo criou a Lei 15.316 de 2014, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e componentes. Eu lembro também desse caso aqui. Deixa eu ler aqui o que vocês falaram. Stormborn Legacy, mexer com o capitalista bota a gente na lista de terrorista. Olha, até rimou isso que você falou, mas com certeza. Eu acredito que não haverá libertação animal no capitalismo. Também acredito. Lembro dessa parada, chama Luísa Mel, né? Continuando aqui. Veganismo também não é um fim em si mesmo, mas deve perpassar por uma série de relações sociais e econômicas presentes na nossa sociedade e como desejamos alterá-las. Faz parte do veganismo a luta pela terra e o fim do latifúndio, sendo que a indústria da pecuária ocupa cerca de 75% das terras aráveis. Vocês têm noção? A pecuária ocupa 75% das terras aráveis do planeta, tanto para pasto quanto para o plantio de grãos e cereais que servirão de ração para esses animais. Mais de 70% de toda a soja plantada vira ração. Eu tinha um dado que era de 95%. Enfim, ainda assim são grandes números, mas demonstra uma certa divergência. Continuando. Sem citar ainda o caráter imperialista e do papel em que o Brasil desempenha na divisão internacional do trabalho, sendo o quintal de cultivo em larga escala desses produtos do agronegócio. 70% da produção de soja brasileira é exportada, que destrói biomas para a abertura de novos locais para o plantio pasto, como podemos ver historicamente com a Mata Atlântica. A Amazônia, abre parênteses, sendo que 91% da área devastada se deve à agropecuária, tendo 62,8% desta área ocupada por pastagem. Fecha parênteses. Eita. O Cerrado e, mais recentemente, o Pantanal, além de serem regados com a mais variada quantidade de agrotóxicos possíveis. Só durante o governo liberal fascista de Jair Bolsonaro, já foram aprovados mais de 1.000 agrotóxicos novos, sendo que 1/3 desses são proibidos na União Europeia devido aos riscos à saúde e ao meio ambiente. Isso aqui vale lembrar também que não só novos agrotóxicos existem por conta desse avanço do fascismo à brasileira, como também as quantidades permitidas por alimento de agrotóxicos também foi aumentada. Na Europa, alimentos que tenham, eu vou chutar um número porque varia um pouco, mas era cerca de 0,08% de sua composição de agrotóxico é o máximo permitido. Enquanto que no Brasil há alimentos que têm em sua composição cerca de até 20% de agrotóxico. É isso mesmo. 20% de algum alimento que você está comendo pode ser agrotóxico. Isso é pesadíssimo. Eu vi alguns dados, eu quero até ver. 25% dos alimentos de origem vegetal no país têm resíduos. Isso aqui é importante falar. Esse aqui ainda não é o dado que eu estou citando, não. Só para deixar claro. Que é a porcentagem dos alimentos que tem. Não a porcentagem que tem nos alimentos. Tem diferença. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Um dos destaques citados pela agência no histórico do programa é a redução do risco agudo na laranja. No ciclo de 2013 a 2015, 12,1% das amostras analisadas tinham potencial de risco agudo. Já no ciclo de 2018 a 2019, o número caiu para 3%, ou seja, antes do Bolsonaro.
nas amostras de 2022 ficou em 0,6%. Isso aqui, gente, eu tô achando... Pera aí. Um dos principais motivos dessa evolução foi a proibição do uso de carbofurano no processo de reavaliação e a exclusão do uso de carbosulfano na cultura de citros, plantas cítricas, destacou a Anvisa, que restringiu outras substâncias, como a metidationa e o formetanato. Que tá meio... tô desconfiando disso aqui. Aqui. Vou ver outro aqui pra poder confirmar. Nossa, gente, que calor da porra que eu tô. Que isso? Ah, tá. 8 a cada 10 pimentões vendidos em mercados e feiras tinham agrotóxico proibido ou acima do permitido. A cada 14 laranjas, uma tinha agrotóxico suficiente para causar uma intoxicação aguda no consumidor. Pesticida neurotóxico banido na União Europeia foi o líder de detecções irregulares. Olha isso, maluco. A Anvisa usou tom otimista na publicação do relatório do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, com resultados de testes feitos em frutas e legumes entre 2017 e 2018. Gente, isso aqui tem nome. Isso aqui é nutricídio. Nutricídio. Isso aqui é matar pessoas através da comida. Isso aqui chama nutricídio. Vou colocar aqui. Mas o documento não colocou de forma clara informações de alto interesse público que foram destaque na divulgação de relatórios anteriores. Por exemplo, quais são os alimentos em que mais foram detectados agrotóxicos em doses problemáticas? A agência pública, aqui a gente estava, e a repórter analisaram os dados brutos do relatório em busca dessa e de outras respostas. A agência divulgou que, no geral, 23% dos alimentos testados tinham agrotóxicos proibidos ou acima do volume permitido. Mas esse quadro é ainda mais preocupante quando se olha alguns alimentos específicos. Como ocorreu em anos anteriores, o pimentão foi o campeão de problemas. Em cada 10, 8 tinham agrotóxicos proibidos ou acima do permitido. A novidade nessa edição do relatório foi o segundo lugar para a goiaba, que teve 42% das amostras testadas com doses acima do recomendado ou agrotóxicos proibidos. Em seguida, ficaram a cenoura com 39% de desconformidade e o tomate com 35%. Olha, pimentão, cenoura, tomate e alface são os campeões da mesa do brasileiro. Não tem mesa de brasileiro que não tem esses 4. Todos os 4 estão acima dos 30%. Pimentão com absurdos 82%. Isso aqui ainda não achei os dados falando, né, sobre as porcentagens permitidas, mas eu já vi dados muito alarmantes em relação a isso também. Só que para o vídeo não ficar muito gigantesco, eu vou retomar a leitura. Continuando. O veganismo se coloca a favor e ou ajuda a construir alternativas a esse cenário catastrófico, se mobilizando em prol da agroecologia, que preza o estudo e tratamento de ecossistemas, tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando assim um agroecossistema sustentável. Isso aqui, gente, quando eu falo sobre a preocupação do vegano ao fazer a sua própria militância, é em relação a isso, dele trazer consigo uma preocupação com a materialidade do próximo. Esse aqui, ó, o estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais e que sejam culturalmente sensíveis, aqui, ó, culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando assim um agroecossistema sustentável, logo atendendo a pessoas com os mais variados tipos de renda, mais variados tipos de convívios sociais e enfim, proporcionando assim, e além disso também proporcionando um agroecossistema de maneira sustentável. Como observado no movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz orgânico e agroecológico,
da América Latina, com uma colheita estimada de 12,4 mil toneladas para a safra de 2020 para 2021. Outra alternativa defendida é a permacultura, que compreende a preocupação e o cuidado com os recursos naturais, a busca por uma vida social em harmonia com a natureza e criação de sistemas de compartilhamento do uso de recursos naturais. O movimento dos trabalhadores sem teto no Distrito Federal se valeu da bioconstrução, vou falar disso daqui a pouco, compreendida na permacultura para a construção de casas de baixo custo e baixo impacto ambiental para mais de 100 famílias na ocupação do sol nascente. Sobre o que eu ia falar nesse sentido é que está tendo um projeto de ecovilas e eu estou ajudando a acontecer. No momento, a gente está criando uma ecovila lá no Rio Grande do Sul. E essas ecovilas terão as casas construídas de maneira de bioconstrução. Então vai ser tipo as casinhas de Hobbit, mais ou menos. E a gente vai, na medida do possível, reservar 2/3 do lugar, da vila, para plantio próprio e tentar viver de agroflorestamento. Eu também estou pensando em ir morar lá. Uma coisa que está acontecendo, já tem várias no Brasil, e é uma alternativa barata para a gente construir a nossa casa. Por exemplo, o terreno dessa ecovila sai na faixa de R$ 21 mil. E uma construção de uma casa fica em torno de uns R$ 15 mil. O projeto vem para fazer também dentro de si uma nova sociabilidade, que não a do capitalismo. Vai ser um estilo internacionalista entre ecovilas que a gente vai fazer essa nova sociabilidade. Então, as ecovilas estarão ligadas entre si, onde uma possivelmente ajudará a outra e, enfim, é uma alternativa ao capitalismo dentro do próprio capitalismo. Meu camarada Thiago Abra curtiu isso. Meu Deus. Meu Deus. Nem brinque, nem brinque. Enfim, continuando aqui. Também faz parte do veganismo a luta pela soberania alimentar. Em um país que vem sofrendo com a insegurança alimentar, onde mais de 80 milhões de brasileiros não sabem se terão o que comer no dia seguinte, parece ser de mau gosto que lutemos para que a população coma alimentos exclusivamente de origem vegetal. E de fato o é. Aqui é o trecho que foi selecionado lá para cima. O Stormborn Legacy, depois se você quiser eu posso te colocar. Se você me mandar uma mensagem, eu te mando um grupo onde a galera tá organizando isso, viu? E já tá organizado para fazer essa ecovila do Rio Grande do Sul. Já estamos vendo terreno para fazer em São Paulo e depois vai ser aqui em Minas Gerais também. E a ideia é fazer com que isso aconteça no Brasil inteiro. Então, programado e já com terreno avaliado e analisado, tem no Rio Grande do Sul e está acontecendo. O próximo da lista agora é São Paulo, onde já tem alguns terrenos em vista, e Minas Gerais é o próximo dessa lista. Continuando. Isso, pode mandar. Por isso, deve-se garantir as condições concretas para que todos tenham de fato comida no prato, para depois avançarmos sobre o que comer. Mas também não podemos cair nesse artifício mecânico, desconsiderando o método materialista histórico dialético que é inerente aos comunistas. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, arroz, soja e milho, por exemplo, exportando mais de 1 bilhão de toneladas e tem o maior rebanho bovino do mundo. Existe mais gado do que gente no Brasil. Trocadilho não intencional. Além de ser o país que mais exporta carne de boi do mundo, um total de 2,2 milhões de toneladas, as forças produtivas e as condições concretas para a alimentação da população brasileira já existem. Porém, a efetivação dessa vai de encontro com os interesses da burguesia regente do agronegócio, que prefere vender tais mercadorias para o mercado externo, colocando os preços do mercado interno em disparada e aumentando a insegurança alimentar da classe trabalhadora. Aqui, essa questão
que está acontecendo muito hoje, viu? Essa questão os preços hoje dispararam muito por conta da própria crise na Argentina, que fez com que fosse mais barato para eles comprar alimento daqui e levar para lá do que pagar os preços exorbitantes que os produtores de lá estão cobrando dos próprios alimentos. Por isso que você vê hoje no mercado tanto legume, verdura, absurdamente caro. Mas vamos continuar aqui. Mesmo com esses enormes números e as dimensões continentais do Brasil, a face do imperialismo se mostra em outro detalhe. Dentre os países que mais lucram com o agronegócio, o Brasil está na quarta colocação, lucrando 88 bilhões de dólares, enquanto os Países Baixos, 205 vezes menor que nosso país em área de extensão, ocupa a segunda colocação, lucrando mais de 110 bilhões de dólares. Gameplay de texto hoje, ô Yuri. Seja bem-vindo. Ao analisar a balança comercial dos países, o Brasil importa dos Países Baixos produtos petroquímicos, plásticos e maquinário, enquanto exporta soja, minério de ferro e carne, com superávit para o Brasil de 10 bilhões de dólares. Ou seja, por mais desenvolvida que sejam as forças produtivas do país europeu, o cultivo sujo da soja e da carne fica a cargo dos países periféricos. Sendo a história da humanidade a história da luta de classe, como diria nosso grandíssimo camarada Karl Marx, a relação dos animais humanos e não humanos também está condicionada às disputas de poderes políticos e projetos econômicos entre as classes dominantes e as classes dominadas. Sob o domínio do capitalismo, todos os animais ficaram passíveis de se tornarem mercadorias. Os animais humanos, ele falou dos animais humanos, por meio da venda de sua força de trabalho, os animais não humanos pela sua própria vida, ou seja, a vida deles é o commodity. Durante a dominação da burguesia que só almeja o lucro, houve o nascimento da indústria em larga escala da carne, laticínios e outros derivados de animais, perpetrando de maneira sistemática o abuso, exploração e morte dos seres. Além disso, promove a alienação tanto do trabalho, entre parênteses, 50% dos trabalhadores de frigoríficos podem desenvolver depressão e mais de 80% ansiedade. Quanto da mercadoria, pois come-se maminha, tulipa, etc., ocultando-se o animal que origina o produto. Isso aqui é importante lembrar, que os nomes de cada parte do corpo do animal se transformam em nomes distintos quando são levados para o açougue. Isso reforça o sentimento de alienação quanto ao processo de fabricação de cada produto. Então, ou seja, a maminha não é um pedaço de carne, é maminha, entende? Continuando. Inclusive reforça muito aquela frase, né, acho que é John Lennon que fala, né, não, Paul McCartney, é o Paul McCartney, que sobre se os frigoríficos tivessem paredes de vidro, as pessoas não comeriam carne. Obviamente que comeriam, só que a gente sabe, com certeza seriam números muito reduzidos. Muito menos pessoas comeriam. Sobre os frigoríficos, Yuri, comentário do Yuri. Tem um documentário muito bom, Carne e Osso, mas assim, vale a pena, mas é bem pesado. Beleza. Continuando. Uma forma historicamente utilizada para justificar a subjugação dos animais é a do especismo, que configura a superioridade de uma espécie sobre a outra, seja por motivos religiosos, entre parênteses, Deus fez os animais para nosso consumo. Nossa, eu já vi tanto isso. Ou filosóficos, por não serem capazes de se organizar socialmente e serem agentes de sua própria mudança. Eu quero colocar aqui um postzinho que eu fiz que é muito cabível para isso, para esse momento da parte religiosa. Deixa eu achar aqui. Olha só. Esse aqui é um texto, aliás, são vários recortes da Bíblia que eu fiz para responder justamente essas pessoas que falam que Deus fez os bichos para a gente comer, para a gente usar. Então eu peguei trechos da Bíblia para contrapor isso. Aí tem aqui, ó.
um post, né? Primeiro post: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas criaturas. Todas. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Ah, deixa eu voltar aqui, né? O primeiro é de Salmo 145, versículo 9. O segundo é de Provérbios 15, versículo 17. O terceiro: estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Levítico 3, 17. O Yuri na verdinha: o nome salmo parece um tipo de tempero desidratado em flocos. Meu Deus. Enfim, vou ler aqui, ó. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Romanos, capítulo 14, versículo 20 ao 21. Continuando. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face, e a extirparei do seu povo. Levítico 17, versículo 10. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Isaías 66, versículo 3. E esse aqui é o último. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1, versículo 11 e 15. Revoltado esse Isaías, né? Revoltadíssimo. Agora vamos voltar aqui para a leitura. E, só para lembrar, né? É para poder contrapor esse aqui, ó. Deus fez os animais para o nosso consumo. Bom, continuando aqui. Citando a camarada Mayla Costa, se os animais, abre aspas, né? Se os animais, por não serem humanos, não fazem parte da nossa classe, também não fazem parte da nossa classe dominante e possuem muito mais em comum conosco do que com eles, seja em relação à exploração, à privação de liberdade ou à comoditização. A moral comunista, como desenvolvimento da moral proletária vislumbrada por Engels, só poderá ser construída com base na rejeição a todas as formas de opressão. Portanto, consideradas as relações de produção presentes, devemos rejeitar a exploração animal, incorporando a luta por sua libertação, a luta por emancipação humana, uma vez que não há justificativa, que não num moralismo burguês, para a aplicação industrial do sofrimento. Por fim, acreditamos que já está provada a capacidade que o veganismo tem de inflamar e influenciar corações e mentes para uma perspectiva de ruptura do sistema vigente. Porém, também está passível de disputas com o poder da burguesia e seu liberalismo, pautando um veganismo de consumo, e também de outras forças políticas do nosso campo, que apesar de mobilizarem os indivíduos engajados para ações diretas que podem gerar algum ganho, não serão suficientes para destruir o sistema que estrutura a exploração dos animais, o capitalismo. O capitalismo. O texto, claro, opa, mando aqui, tá aí o texto. Quando tiver ataque de bot, pode deixar o chat disponível só para seguidor há mais de 7 dias. Quando não... Ah, tá, que resolve. Beleza, vou fazer isso então. Boa, valeu. Continuando. É tarefa nossa, dos comunistas, de se apropriar e ajudar a construir um movimento vegano, sendo nós a vanguarda organizada da classe trabalhadora, construindo o horizonte revolucionário que irá destronar a burguesia de todo o seu poder e a estrutura que possibilita a exploração dos animais humanos e não humanos. Ou veremos essa força mobilizadora a reboque de outros projetos infrutíferos. É tarefa dos comunistas construir o veganismo popular, que lutemos pela emancipação
de todos os seres do planeta. Militante da União da Juventude Comunista no Rio Grande do Sul, vegano. E aqui tem vários materiais de apoio que ele cita, né? Referências e tudo. Texto muito bem trabalhado, muito bem trabalhado. Muito foda. Muito bom o texto, de verdade. Muito mesmo. Enfim, gente, fica aí mais um texto, né, sobre o veganismo com o marxismo para gerar a reflexão dos camaradas, né? Se você gostou, você curte, comenta, compartilha, segue nós, ativa o sininho. 5 coisinhas. 5 coisinhas. Muito obrigado aí, galerinha, que acompanhou a leitura. Se você acompanhou pelo YouTube, agradeço. Se puder deixar um likezinho, comentar, tralalá. Enfim, valeu, Rafa, por editar o vídeo. E é nóis. Tamo joinha. O joinha do tchau. Tchau, joinha. O joinha dando tchau.